Queime seus navios. Mas que loucura é essa, né? Até o final vocês vão, se tem alguém que não entendeu ainda aqui, até o final nós vamos explicar. E também vamos explicar que essa noite até o dia 16, até o dia 17 de maio não iria acontecer. Aí dia 18 o troço... Estava falando com meu amigo Felipe, eu não sei porque ele sendo do meu lado aqui, e eu estava de costa para vocês, não é por ser exibido, é porque eu estava nervoso. Na verdade eu estava nervoso, falei para alguém aqui, eu estava nervoso de não estar nervoso. Na outra vez me deu dor de barriga, deu tudo que tinha que dar. Dessa vez não. Mas o Felipe sendo do meu lado, a gente começa a conversar e as palavras saem pelos olhos. Próxima vez eu vou sentar aqui. Então, eu coloquei essa frase, depois eu fiquei pensando, eu sei por que vocês estão aqui. Na verdade não, eu acho que é um pouco de arrogância da minha parte, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que nós temos duas categorias de pessoas aqui hoje. As pessoas se enquadram em duas categorias. A primeira, são pessoas que, como o Clóvis, eu, tem muitos desafios, tem sonhos, tem anseios, tem medos, muitas vezes se sente inseguro, tem dores, e quando eu falo dores, eu tenho um desejo, eu quero realizar esse desejo, mas eu tenho algo que me trava, eu tenho alguma coisa que me impede, tem alguma situação que eu preciso resolver e eu não consigo ir adiante. Então isso eu chamo de dor, ou a dor de um desejo não realizado. E essas pessoas, de alguma forma, elas esperam vir aqui hoje e aprender algo ou descobrir alguma coisa que possam ajudá-las no seu dia a dia, nos seus desafios. Como é que eu enfrento um desafio? Como é que eu me relaciono com a minha esposa? Como que eu me relaciono com a minha filha? Com o meu marido? Com os meus funcionários? Com os meus colegas de trabalho? Essas pessoas são umas inquietas, que nem o Clóvis, incomodadas. Um amigo meu me falou uma vez, eu estava lá em casa, ele falou assim para mim, esse aí, falou para Marina, falando de mim, né, na minha frente ainda, o abençoado, esse aí é um eterno insatisfeito. Pode ser, mas um inconformado, eu acho. Essas pessoas são inconformadas. E nós temos a segunda categoria, que essa eu não vou descrever muito para vocês. Essas são as pessoas que eu paguei para estarem aqui. Vamos erguer a mão e se identificar aí quem que eu paguei para estar aqui. Não, marido, não era para erguer a mão. Não erguer a mão também faz parte do combinado, pessoal. Então, nós vamos construir, eu não sei se nós vamos construir mais respostas hoje ou perguntas. Eu não sei se eu vou entregar mais respostas para vocês, ou mais perguntas para pensarem e descobrir por si só a resposta. Porque seria bastante arrogância da minha parte eu dizer assim, com um filho tu se relaciona assim, sendo que tem quantos filhos diferentes aqui, quantos pais diferentes, né? Nós vamos falar de desafios que todos nós temos, dos diversos desafios que a gente tem, em todos os papéis que a gente exerce. Eu acho que um dos maiores desafios que a maioria das pessoas enfrenta, um grande número vai enfrentar e enfrenta hoje e vai continuar enfrentando até o final, é um desafio de fazer aquilo, da tortura de fazer aquilo que não se tem, não vê o mínimo sentido além do valor econômico que se recebe, de trabalhar naquilo que não gosta,
Na segunda-feira, essa semana, eu estava falando com um rapaz que trabalha comigo na terça-feira, e aí fulano, como é que tá? Tudo certo, só pelo sextou. E aí na sexta-feira ele diz assim, só pelo sábado. Sábado, final do dia, ele já começa a se sentir mal, porque tem o domingo, daí já tem a segunda de novo. Está num lugar, exerce uma função que não vê sentido, que não vê contribuição para o próximo, não vê contribuição para o mundo. E o único objetivo daquele tempo de vida que entrega é um dinheiro. Receber um dinheiro para gastar em algo para amenizar a dor depois. Para quem é empresário, agora eu vou descrever o Clóvis de alguns anos atrás aqui. O que eu vou fazer para pagar as contas amanhã? Como que eu vou fazer para pagar os funcionários na semana que vem? Por que esse problema aqui se repete, todo dia ele se repete? Toda semana eu tenho os mesmos problemas básicos. São problemas básicos, tá ali, é fácil de fazer, mas por que o colaborador, o funcionário está ali e não consegue fazer? E final do meu ano, será que férias, décimo e tudo mais? Aí chega em casa com a cabeça cheia do trabalho, dá atenção para a família, consegue estar presente para jantar, para almoçar com a família, com a esposa, com os filhos, com o marido, ou pensando a ligação do fornecedor, é a ligação do funcionário que quer receber, é a preocupação. E parece que não influencia, né? O trabalho nas outras áreas da vida. Se tem uma empresa que não prospera, que não anda para frente, eu consigo suprir as necessidades dos meus filhos, às vezes só o básico do básico. Abraço, se relacionar mesmo com o pai, de pai para filho, de mãe para filho. Como eu educo meu filho, como que eu coloco limite nos meus filhos? Isso aqui é um outro desafio, né? Hoje de manhã eu tive uma conversa bem... Eu falo assim, vamos ter uma DR, eu e um funcionário nosso lá. Eu perguntei para ele assim, fulano, esse comportamento assim dele, falou, para quem não me conhece, tem lugares que meu apelido é Bolacha. Ele falou, Bolacha, tu sabe que eu sou porra louca, né? Beleza, porra louca não trabalha aqui. Porque eu falo que o que vem na boca eu falo. Isso é um desafio, a gente aprender a controlar as nossas emoções. Como é que eu uso a emoção certa, na situação certa, pelo tempo certo, na intensidade certa? Como é que eu faço para não subir em cima da mesa? E agora eu estava falando de funcionários, né? Mas em casa, com a minha esposa, com a minha filha, com o esposo. Faz sentido para alguém isso aqui? Alguém passa por situações dessa? Ou conhece alguém que passa por situação assim? Tudo isso aqui que eu falei para vocês é basicamente o que eu já vivi ao longo dos meus 38 anos. Os desafios nos diversos papéis que a gente exerce. E a gente arruma mais desafio ainda, né? Que é estar aqui. Podia estar em casa, quieto, tranquilo, esperando pelo Globo Repórter.
de onde vêm, o que comem. Eu lembrei do Globo Repórter porque eu entrei na sala do nosso comercial lá, tinha uma frase escrita e estava Globo Repórter escrito. A gente arruma mais desafios pra gente, mas é isso que nos move, né? A gente pensar nos nossos desafios e a gente se desafiar. Eu digo assim, a gente se colocar em rota de colisão. E parabéns para vocês que estão aqui hoje. Vocês também poderiam estar em casa fazendo qualquer coisa. Quem sabe se anestesiando numa rede social, se anestesiando num churrasco, se anestesiando numa bebida, num jogo. Falei só as coisas lícitas, né? Quantas outras coisas mais poderia? Agora que o nervosismo já passou, vou falar para vocês. Fica até o final conosco aqui. Fica até o final, que eu tenho certeza que vai ser, para alguns, uma nova jornada a partir de agora. Novas atitudes, nova não vou dizer, ter consciência sobre as ações. Ter consciências vai ser um novo despertar sobre onde eu estou, o que eu estou fazendo, para onde eu quero ir. Faz sentido eu continuar vivendo um relacionamento assim? Faz sentido eu continuar tratando meus filhos assim? Faz sentido eu ter uma empresa nesse formato, fazendo isso? Essas são algumas das perguntas ou respostas que eu quero construir com vocês aqui até ao longo dessas... Quantas horas, Marina? 10? Até às 6 da manhã nós estamos liberados, gente. Fiquem em paz. Isso aqui. E vocês vão entender essa frase aqui ao longo dessa noite. Eles vão se orgulhar de você. Quem? Quem convive com você? Sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, seus filhos, seus pais. E para quem é empresário, o Clóvis, empresário de hoje, eu olho assim para trás e eu assim, meu Deus, o tempo é bom. Muito longe ainda do que eu estou me tornando. Estou longe, mas assim, também estou longe do que eu era. Ou melhor, quem sabe eu fui descamando, tirando as cascas assim, dizendo assim, aprendendo, me desenvolvendo. Muitas e muitas e muitas vezes sentado na cadeira aqui, e sento ainda e cada vez mais, eu digo na cadeira de aprendiz, cadeira de aluno, né? Todas as pessoas que têm contato com você vão se orgulhar. Assim como a Marina falou, isso aqui são histórias da minha trajetória. Então 16 anos agora, nos últimos 16 anos da nossa história, que eu vou falar aqui. Eu falo a gente porque a gente é tão chato que às vezes assim, Marina, chegou em casa assim, eu ia te ligar para comprar melancia, tá lá no carro, pega lá. É uma coisa de... Não é por acaso, e eu falo que a gente teve sorte, que ela é minha primeira namorada. Oh. Tá, foi a segunda. Sabe quando durou a primeira? É que eu perdi. Dizem que é bonito o homem pagar de nossa, namorei muitas mulheres, isso é lindo. Eu sou estranho. Eu sou estranho mesmo. A namorada anterior durou uma semana. Nem conta, né? Nem passou no contrato de trabalho, então. Ou eu não passei, né? Não sei o que aconteceu.
E eu que não passei. Mas e aí eu vejo assim, olhando para trás, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Naquela semana de namoro eu chorei, foi triste, mas hoje eu vejo como Deus é bom. Demais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Clóvis Reis. Na verdade, Clóvis Fernando Franco dos Reis. Mamãe foi generosa e foi uma frase o nome. E eu abrevio assim para facilitar as pessoas lembrarem, Clóvis Reis. Ou bolacha. Tá tudo certo. Eu tenho que falar de algumas coisas, assim como eu falei para vocês como Deus é bom, eu preciso falar do que eu acredito. Eu estou aqui para falar o que eu acredito. Então eu tenho que falar da minha fé, como que eu me norteio nessa minha vida. E eu começo dizendo que eu sou e eu me sinto filho amado de Deus. De várzea eu estava ali com o Felipe de novo, e as palavras não saíam pela boca, saíam pelos olhos, porque eu não consigo descrever o que quando ele me perguntou, e aí, qual é que é a sensação? Sensação de cumprir um propósito. Não tem como explicar. Não existe. E olha que minha mãe falava, tu é faladorzinho, hein, Clóvis? Não tem como explicar. Então eu sou filho amado de Deus, sou marido, sou casado com a Marina, sou pai da Cecília, uma menina maravilhosa. Tenho 38 anos e falando da minha mãe, eu sou filho da dona Carmen. Eu tenho três irmãos. Na verdade, eu tenho 3 irmãos. Minha mãe faleceu em 2015. Até então eu tinha 2. Eu e mais 2. E durante os últimos dias de vida dela, ela passou 2 períodos no hospital. Ela ficou uns 15 dias, voltou para casa, ficou uns dias e voltou de novo. Nesse tempo ela estava... Eu entendi muita coisa a partir de um acontecimento que ela estava uns 10 dias e ela fazia muita força para viver. E depois disso eu entendi que ela estava, que eles não me falaram, que ela estava com a infecção, estava um pouco delirando, que ela fazia muita força. E uma noite lá que a gente passou a noite inteira do lado dela, não sei como, mas eu senti que ela não podia mais, ela estava muito cansada e tentava, e eu falei uma frase assim para ela: mãe, pode descansar que eu vou cuidar dos meus irmãos. E aquilo foi incrível, que parece que foi como se tirasse um peso assim. Na hora assim ela parou de fazer força, e foi a última vez que eu vi os olhos dela, porque depois ela entrou em coma e não voltou mais. E o que eu descobri uns dias, tempo depois, na verdade, que eu tenho um outro irmão que foi doado, e essa é a primeira vez que eu falo isso. Ele foi doado, e isso me fez entender muita coisa. Uma pessoa viver 30 e poucos anos, ela, sem poder falar para alguém sobre isso, sem poder buscar. Imagina uma situação dessa, ter um filho, não sei onde está, por vários motivos eu não consigo, não ir atrás, não tinha, enfim, os motivos dela. E isso explicou várias coisas da vida dela, das atitudes dela. Então, tenho 4 irmãos, sou filho da dona Carmen. Minha mãe nunca casou, mas teve 4 filhos. E cada um de um pai diferente.
5 anos de diferença pro meu irmão e mais um pouco, mais cada um. E hoje eu entendo as atitudes dela, eu entendo a vida que ela teve, e eu entendo por quê. Porque muitas vezes não, ela não teve oportunidade, ou ela não quis fazer o que a gente faz. Fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, buscar ajuda, buscar olhar para dentro, buscar nos conhecer, buscar se conhecer e buscar enfrentar os desafios que tem que enfrentar, que ninguém vai enfrentar pela gente. Eu digo que a minha vida tem alguns marcos, e tem, porque eu gosto de marcar alguns acontecimentos para mim voltar, e eu coloco alguns significados naquilo. E o primeiro deles, quando a minha mãe, então, uma mãe com 2 filhos, veio para Nova Hartz, eu sou lá de 3 Passos, um lugar chamado a Toca da Onça. Minha mãe veio para cá em 93, 4, para Nova Hartz, porque cidade grande tinha emprego. Nova Hartz era cidade grande e tinha emprego. Veio comigo, trouxe eu e meu irmão e umas 2 ou 3 sacolas de roupa, eu acho. Não lembro na época. Mas o primeiro marco foi ela trabalhava nós estávamos aqui um tempo, eu não tenho ideia de quanto tempo, mas para quem tem saudade quer dizer que é muito tempo. Não sei se é um mês, se era um ano, se era 2, eu não lembro. Mas eu fui criado pelos meus avós na roça, porque minha mãe trabalhava na cidade, vinha no final de semana e eu convivei muito com eles. A gente veio para cá e nós íamos voltar para visitar os meus avós. Estava marcado no final do ano a gente voltar. E o que aconteceu? Um dia minha mãe chegou em casa e falou que nós não íamos ir visitá-los. Eu devia ter 9, 10 anos por aí. E a saudade era muito. Por quê? A fábrica a empresa que ela trabalhava tinha fechado. A empresa simplesmente fechou. Simplesmente não fechou, ela chegou para trabalhar, a empresa não existia mais. Max Calçados, onde tem a empresa do meu amigo Eliabe hoje, lá da prefeitura. E foi o período que eu me lembro que eu fiquei 1 semana e pouca chorando. Como que se minha mãe trabalha, como que não temos dinheiro? Como que não podemos ir? Isso foi o primeiro marco. Eu acredito que isso me marcou tanto que eu sou tão chato, e não é outra palavra, é chato no trabalho mesmo, que a gente tem que cumprir nossos compromissos, a gente tem que cuidar das famílias, a gente tem que cuidar das pessoas lá, porque eu ia me sentir o maior merda desse mundo, desculpa a palavra, mas essa é a palavra, se alguém passasse pelo que eu passei por incompetência minha. É por isso que eu incomodo tanto o pessoal lá. Nós temos que produzir, nós temos que fazer bem feito, nós temos que atender nosso cliente, porque eu não vou carregar esse peso nas costas de alguém passar pelo que eu passei. Quando eu tinha 16 anos, e é provável que vocês vão fazer a conta e não vai fechar a conta, eu estava na 7ª série, e tem gente aqui que vai lembrar. Eu estava na 7ª série, e a professora Regina de português, entreguei ela agora, não lembro a atividade que nós estávamos fazendo, e ela falou assim: Clóvis, o que tu quer ter quando crescer? Eu não hesitei 1 segundo em falar, não sei de onde que eu tirei, mas eu falei assim: eu quero ter uma empresa e faturar milhões. E eles riram. Ela riu e ela disse assim: me dá a fórmula que eu também quero. E é incrível como as coisas acontecem. É
incrível como as coisas vão se desenhando, a gente não percebe na hora, mas como as coisas acontecem na vida da gente. Algum tempo atrás, eu e a Marina falando, planejando, discutindo, a Marina me xinga que eu faço muita pergunta, e eu gosto demais do Clóvis de Barros Filho. Ele fala que ele tem a natureza explicadora, e eu, como não detenho tanto conhecimento que nem ele, para não dizer, não sou tão inteligente que nem ele, eu tenho a natureza questionadora. É mais fácil fazer pergunta do que dar as respostas, né? E a gente já se deu conta, já tinha atingido esse objetivo há muito tempo atrás. Ter uma empresa, faturar bastante dinheiro, milhões por ano, é tão no automático que a gente não tinha se dado conta disso. Mas o que eu quero dizer lá atrás, quando eu tinha 16 anos e estava na 7ª série? Que eu parei 4 anos de estudar quando eu vim para a cidade aqui. Voltei na 3ª série aos 13 anos. Que lá atrás, passando necessidade, tudo que eu queria era suprir, resolver as minhas necessidades básicas. Eu digo que eu pilotava uma Havaianas, um de cada cor. O meu maior desejo lá era ter dinheiro. Não sei de onde eu tirei uma empresa, mas eu acho que já estava, sei lá, predestinado, não sei. Mas eu queria ter uma casa para morar, uma casa que não tivesse goteira, uma casa que não fosse de tramela, ter dinheiro para comprar pelo menos um refrigerante a hora que eu quisesse. O que isso tudo me ensinou? Que não interessa mesmo de onde que eu venho, não interessa o que aconteceu comigo, não interessa da onde que eu saí. O que interessa mesmo é para onde que eu quero ir, o quanto que eu estou disposto a agir para isso, o quanto que eu estou disposto a dizer não para aquela coisa tão legal que eu queria fazer agora, mas que não vai me dar resultado no longo prazo, no médio prazo. O quanto que eu estou disposto a me sacrificar, me esforçar verdadeiramente para ir para onde eu quero ir. Isso me faz pensar assim eu acho que é um modo de pensar que eu sou fã. Pequenas ações, microações na verdade, né? Microações e microresultados, as pequenas coisas que nos levam para onde a gente quer ir. Ou, se a gente não tem consciência disso, as pequenas coisas que nos levam para um lugar onde a gente não desejaria ir. Mas aquelas coisas que me dão um prazer agora, que é tão legal agora, elas estão me levando para um buraco, e na verdade não é só eu, né? Todos que estão à minha volta estão indo para o mesmo buraco. Ou vai chegar um ponto que a gente vai ter que se separar. Se eu estou indo para o buraco e quem está comigo não quer ir para lá, a gente segue caminhos diferentes. Microação, pequenas ações, porque a todo momento a gente está construindo o nosso futuro. Eu estou construindo o meu futuro aqui agora. E vocês também, né? Ah, Clóvis, mas a gente não está fazendo nada aqui. Será? Será que as perguntas que se faz aqui, será que uma conversa que vai ter com um colega do lado não vai, de alguma forma, te trazer questionamentos, te trazer ações? E eu sou fã de microação porque eu me incomodo. Eu sou chato. Chato no sentido de ver pessoas fazendo algo que poderiam fazer muito mais. É um desperdício de energia, de tempo da pessoa quando ela está fazendo 5 e ela poderia fazer 10. 5 o que, Clóvis? Não interessa. Se ela está
produzindo bergamota, se ela tem 10 pés de bergamota, por que não tem 50 pés de bergamota? Ou por que não tem mais pé de laranja junto? Podia alimentar mais pessoas. Ah, mas eu vendo para mais pessoas? Pô, mas se eu vou falar, poderia falar para mais pessoas? Sim, fazer mais. Microação e microresultado. O que eu digo? Sabe um exemplo clássico, simples e verdadeiro de microação e de construção de futuro? Qual é que é a sensação de sair de casa de manhã, quando coloca o relógio despertar às 5h30 e acaba saindo da cama às 6? Porque botou a soneca lá, tocou 5, 6 vezes lá no soneca. Qual é que é a sensação? E qual é a sensação do TLA que eu digo, né? Tocou, levanta e água na cara. De sair exatamente no horário, de ter a rotina que queria ter, fazer tudo aquilo que tinha programado na noite anterior. Não é uma construção de futuro? Aí eu saio atrasado, já chego lá no colega, o colega fala: ô fulano, ô por quê, velho? Ou tem aquela piada, né? Bom dia. Bom dia só se for pra ti. Microação e microresultado. Eu já me sinto, eu saio de casa mais capaz, me sentindo mais forte, me sentindo melhor, me sentindo até mais bonito, né? Hoje eu tô bonito, tô no horário. Uma outra microação uma outra coisa que faz a diferença gigantesca na minha vida é correr. Correr na rua. Tipo, antes eu falava assim, a piada era assim, tipo louquinho na rua, assim, correndo. Fazer uns quilômetros aí. Sabe o que é? Comecei a correr em 2019. Eu e a Maria, no domingo de tarde, a primeira vez, começamos a caminhar. Daí no dia, legal. Fui correr no outro dia, vou correr agora? Eu caminhei ontem. Caminhamos 4 km em 1h30. Agora eu tô rico, sou atleta. Vou correr na segunda-feira. Corri 500 metros. Quase chamaram volta. 500 metros. E hoje eu corro, depois de alguns anos, né? Eu corro. Já corri o planejamento é fazer 30 daqui uns dias. Já fiz 22 esse ano. Em 1 hora e menos de 2 horas. E confesso para vocês que eu não gosto de correr. Quem já conversou comigo sabe, né? Falei com o Felipe aqui, eu não gosto de correr. Sabe o que eu gosto? Do diálogo interno da corrida. Eu gosto da exaustão do exercício. Eu às vezes chegar em casa com a camiseta assim, aquela camiseta pesa 1 quilo. O diálogo interno, uma vozinha está dizendo assim: não vai, por que fazer isso? Volta para casa. E a outra está dizendo assim: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só até a esquina, só mais 1 quilômetro, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, mais 1 quilômetro. Quando eu faço 21, o meu cérebro ele acha que é malandro, mas eu acho que eu sou mais malandro que ele, porque eu penso assim: 21, capaz, nunca. 5, hoje é 5. Fiz o 5, só mais 5. Pô, mas era 5, não, mais 2 agora, mais 3. E assim vai, vamos negociando. Microação e microresultado, e ter a estratégia de eu olhar para mim, saber como que eu funciono e como que eu posso melhorar. E sabe o que isso me proporciona ainda mais? Sabe quando eu estou nos desafios lá na empresa lá? Ou onde eu estiver, onde esse corpo aqui estiver, tem um desafio, eu começo a lembrar: putz, isso é empilhamento de memória. Não, mas eu corri 22 km, cara. Quantas pessoas nessa sala correm 22 km? Talvez eu vou contar, vou encher uma mão ou duas mãos. Pô, então esse problema eu posso resolver, eu tenho como resolver. Tem que ter solução. Talvez eu não sei a solução, mas tem que haver uma solução. Eu falo para o pessoal na empresa lá: tudo bem, a gente não precisa saber a resposta agora, mas a gente tem que pensar assim: tem uma solução, eu tenho que achar ela, onde que ela está. E é isso, são essas microações, são essas pequenas, esse modo de pensar
que faz com que a gente ande, faz com que a gente tenha um relacionamento que depois de 16 anos fique ainda melhor, a gente esteja ainda mais alinhado. Faz com que a empresa que eu entrei lá há 15 anos, então, que eu pensava no início lá, eu sou o cara, eu faço tudo aqui, que eu era tão arrogante que eu tive que tomar muito na cabeça para aprender e depois começar mesmo a assumir. Pequenas coisinhas, pequenas ações que constrói o nosso todo. É um presentinho para minha esposa, é uma palavra, é um apoiar, é um ser apoiado por ela, que não é só eu que apoio, né? Não é só eu que puxo a frente, na verdade, na maior parte das vezes não. Pequenas coisas em todos os lugares. Que acredita que pode ter mais realização em qualquer área da vida? Eu quero ter mais, quero melhorar o meu relacionamento, quero melhorar meu trabalho, eu quero ir para uma função que me remunere melhor, eu quero ter, Clóvis, eu não quero ter ou casamento melhor ou trabalho melhor, eu quero ter um casamento bom, um namoro bom, e eu quero também ser bem remunerado. É possível, será isso? Eu quero ter tempo com a minha família. Eu quero ter tempo para mim, para praticar o meu esporte. Seja correr, eu quero correr, eu quero subir uma cachoeira, sei lá. É possível uma vida dessa? Tirar sonhos do papel. Quantos sonhos a gente deixa de sonhar? Porque é difícil. O cara que falou hoje pra mim, hoje a pessoa, o porra louca, como ele se autodenominou, dizendo assim pra mim: tu sabe, né, Bolacha, que eu falo que vem na minha boca, eu vivo um dia após o outro. Tu não precisava me falar isso. Quando tu fala as coisas, o resto já está descrito. E quando a gente vive um dia após o outro, a gente não pensa nas consequências do amanhã, né? Porque só não interessa hoje nem para o mal, nem para o bem. Fiz uma palestra esses dias numa empresa, um jovem de 55 anos, a gente estava conversando nessa palestra, e ele falou que ele não conseguia perdoar os pais deles que batiam nele quando ele tinha 8 anos. Até os 8 anos. Isso dá 47, 9, 8 anos, por aí. Imagina 40 e poucos anos carregando uma dor que não precisava carregar, né? Mas talvez alguém teria que ter dito para ele: tu tem que perdoar. E pasmem, não é. Ele falou que ele lia a Bíblia, que ele frequentava a igreja. Tem coisas que vão além, que a gente precisa fazer um esforço a mais. Pedir perdão e perdoar. E às vezes não é nem pedir perdão e não é nem perdoar o outro, né? É eu me perdoar, né? É eu olhar no espelho e dizer assim: tá tudo bem, tu fez o melhor que tu pôde com a cabeça que tu tinha, nas condições que tu tinha. Hoje tu faria de novo? Não. Então perdoa. Perdoa, que a vida fica mais leve, a vida fica mais fácil. Tira uma carga, uma concentração de energia que não precisa despender para aquilo ali. Pode concentrar no que interessa, mas tem que perdoar. E esse olhar no espelho aqui, quando se olha no espelho,
um relacionamento feliz e próspero. Às vezes a gente quer ser... No início eu queria ser um bom marido. Quem não quer, né? Eu caso para ser um mau marido? As mulheres casam para ser uma esposa má? Não, né? Eu acho que não, pelo menos, né? Mas eu não conseguia. Porque eu não conseguia ser bom para mim. Eu não me conhecia, eu não sabia como as minhas alegrias era churrasco com os amigos lá, futebol, bebia além. A nossa dúvida quando a gente fazia churrasco tinha uma determinada época que era assim, nós estávamos em 4 e a dúvida era o seguinte: pô, vamos pegar uma caixa já ou vamos pegar só meia dúzia? Essa era a dúvida que a gente tinha. Como que eu vou ser um bom marido? E meu amigo Felipe, de novo, sábio, me falou uma frase e eu gravo. Eu tomo posse de algumas coisas que eu escuto, eu tomo posse para mim. Falou assim: primeiro a gente é um bom ímpar para depois ser um bom par. Faz sentido para vocês isso? Primeiro eu sou bom para mim, e não é no sentido egoísta, mas primeiro eu me conheço, eu sei para onde eu quero ir, eu me conheço, ponto. E aí eu consigo conhecer o outro. E aí eu consigo verdadeiramente me doar para o outro. Primeiro eu tenho que ter um relacionamento comigo. É eu me sentir amado, saber o que eu estou fazendo nessa terra, qual é que é o meu trabalho nessa terra aqui. O que eu tenho que fazer? Eu já falei para muitas pessoas, amigos meus que têm empresa, que a gente já conversou várias vezes assim, o propósito da gente não é ter 1, 10, 20, 50 empresas, sei lá, não é. Eu acredito nisso. O nosso propósito aqui vai muito além disso, né? É sobre pessoas. É aquele mandamento que diz que amai o próximo como a mim mesmo. Se eu me amo 0, como é que eu vou amar o próximo? Eu sou fã de matemática também. Gosto mais de pessoas, mas eu gosto de matemática. Na verdade, eu comecei gostando de matemática. Eu era bom em matemática. Eu descobri a verdadeira alegria e sentido da vida quando eu disse assim: cara, eu gosto é de pessoas, eu não gosto. Eu faço a gestão da empresa junto com a Marina, mas olha, se eu puder fugir dos números analíticos, no final do mês tem que analisar, não gosto. Eu gosto de pessoas. Eu gosto da correria, da bagunça, do arruma, do ajeita, do vai, do bota a meta, vamos correr atrás da meta, atingir uma meta, dobra a meta. Pessoas. Eu tenho que saber o que eu gosto, para saber no que eu posso me empenhar mais. Tem um minutinho aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho que saber no que eu gosto para mim ficar ainda melhor naquilo que eu gosto, ou ficar melhor. Porque tinha uma coisa, eu já estudei algumas. Eu esqueci de dizer que eu sou um sonhador nato e um realizador inquieto, eu posso dizer para vocês assim. A Marina me xinga às vezes assim: dá para parar? Só mais uma pergunta, Marina, de buscar os objetivos. Tinha uma linha, eu não sei como dizer, mas enfim, as pessoas dizem assim: ah, tu é bom em tal e tal coisa, nisso aqui tu é ruim. Tá, então tem que trabalhar nessa que tu é ruim para melhorar, para equilibrar. Cara, mata as pessoas, velho. Se me botar o dia inteiro atrás do computador lá, vendo planilha, número, não tem como, eu não consigo. Então eu tenho que me conhecer, porque talvez você esteja trabalhando numa função hoje que não é o teu negócio, que não é para ti mesmo, por mais, porque aquilo é pesado, é ruim. Só de pensar naquilo lá chega a me dar um calafrio. Tu tem que te conhecer, o que tu gosta, e vai agregar valor. Talvez tu seja mal remunerado hoje, por que tu não agrega o valor necessário que poderia agregar? E por mais que, quem sabe, tu faça força, quem sabe,
Não é para ti aquilo ali, não é o teu caminho aquilo ali. E talvez pode ser outras coisas, tá? Mas talvez a má remuneração seja assim, ó, cara, aí eu vou usar a minha crença assim, ó, é Deus te empurrando assim, não é o teu lugar aqui, abençoado. Então a gente não, eu acredito assim, que eu não tenho que tentar, agora eu vou ficar treinando um ano atrás do computador para ser bom naquilo lá, não. Tem gente que, cara, ama aquilo lá, e ama mesmo, viu? Se tirar lá de trás, e tá tudo certo. Tem pessoas para todas as funções, para tudo. Para vocês terem uma ideia, Dona Carmen, minha mãe, era realizada fazendo faxina. E agora eu me lembro que, então desde os meus 5 anos que ela saiu da roça, foi trabalhar, ela já fazia faxina, morava numa casa e ela fazia faxina. Nós íamos almoçar lá, meu Deus, os causos das faxinas dela. Do que ela fazia, do que ela dobrava a roupa, do que ela passava, do que ela limpava. E tá tudo certo? Tá tudo bem? Ela se encontrou? Às vezes eu esqueço de passar o slide, viu? Eu vou falando, mas era sobre esse aqui, um relacionamento próspero e feliz consigo mesmo e com seu cônjuge. Primeiro eu sou melhor para mim, primeiro eu me conheço, primeiro eu me amo, amor próprio, que é a base, e depois eu consigo amar o próximo. E quando eu me amo, é incrível que algumas coisas começam a acontecer e é ridículo. Algumas coisas a gente começa a dizer que era prazeroso, não é mais. Era legal, não é mais. Eu não sei, eu até queria, eu faço força para fazer, mas não é legal. Porque a gente se respeita. E é incrível como a gente começa a respeitar o próximo. Isso é mais difícil, eu vou dizer por mim, tá? Porque eu tenho uma velocidade, às vezes eu vejo umas pessoas noutra velocidade, eu tenho uma dificuldade nisso. Mas a gente respeita. E a vida parece perfeita, né? Nossa, Clóvis, que linda essa vida aí, cara. Vamos comprar uma vida dessa pra mim. Eu vou falar pra vocês, até o dia 16, falei pro Felipe, que o Felipe estava querendo me especular ali. Até o dia 16, 17 não ia sair. Cada um ia estar em sua casa olhando o Globo Repórter ou qualquer outra coisa. Como que a gente faz para viver isso aqui? A gente tem um acrônimo que nós falamos, né? CAP. C-A-P-P. O que é CAP para nós? Que eu gosto de, eu falo assim que eu gosto de sintetizar as grandes ideias, as grandes coisas, reduzir ela para ficar mais fácil de eu lembrar. Fica mais fácil de eu conseguir usar quando eu preciso, né? Isso aqui é como se fosse assim, cara, eu preciso de um carro, para ir a Porto Alegre agora. Pô, mas eu vou entrar nesse auditório, eu não posso deixar lá fora, como é que eu vou fazer o carro? Se eu pudesse embrulhar esse carro e ter na palma da minha mão a hora que eu quisesse, assopra, o carro está montado, use e vou. É assim que eu faço com as coisas que eu preciso guardar, sintetizar. O que eu quero? Primeiro, sabe que eu sou fã da autorresponsabilidade? Vou contar na sequência uma situação que foi o divisor de águas na minha vida. Com isso aqui. Eu sou fã de autorresponsabilidade. Eu sempre pensei, pô, mas por que as pessoas ficam... Por que as pessoas não mudam? Por que elas continuam fazendo a mesma coisa? Elas estão tendo prejuízo, estão gerando prejuízo, seja ela de todas as ordens. Não estamos falando aqui de prejuízo financeiro. Pô, o cara está indo lá o homem está fazendo uma coisa que não precisa ser feita. Está destruindo o relacionamento dele e ele continua fazendo. E aí depois eu pensei assim, cara, tá aqui.
ele nem tem consciência que está, ou ela nem tem consciência de que está fazendo errado, que aquilo ali está prejudicando. É um passo antes. A autorresponsabilidade está aqui e a consciência está aqui. Aí virou uma chave gigantesca para mim. Consciência. Então, consciência, ação. Se eu tenho consciência de que eu estou no lugar onde eu não quero estar, eu me coloquei aqui, eu estou onde eu me coloquei, logo, se eu me coloquei, eu posso me tirar. Eu ajo para sair dessa posição. Propósito. Adianta a gente ter consciência que eu estou fazendo errado, adianta a gente agir se a gente não tem a direção. Isso aqui é um norteador. Qual é que é o propósito hoje quando vocês saíram de casa? Vir aqui, né? Vocês saíram com o propósito de vir aqui. Esse é o propósito. Amada, obrigado. Eu tenho que ter um propósito nas minhas ações. Quando eu tenho um propósito, isso aqui é a mesma coisa que amor próprio. Eu respeito alguns limites, tem coisas que isso me afasta, me aproxima ou me afasta do meu objetivo. Essa ação que eu tenho, ela me aproxima ou me afasta do meu propósito? Está de acordo com o meu propósito? Isso aqui é um filtro gigantesco na nossa vida, nas nossas ações. Pô, se eu preciso emagrecer mais uns 5, 6 quilos ainda, ou trocar a massa, faz sentido eu comer 2 pizzas por semana? Faz sentido eu continuar bebendo? O que eu deveria fazer? Eu deveria ler, eu deveria me exercitar. E também eu devo procurar pessoas que estão na mesma direção. O que não dá para mim é ter o propósito de emagrecer e ir na pizzaria, né? Não, só acompanhar os amigos lá. Eu já caí nessa cilada. Não vão, é cilada, gente. Não vão, tá? Não, vai lá, não precisa comer. Tá tudo só fazer companhia. Não vão. Não se coloque em perigo. Eu acho que era muita audácia minha e eu vi que eu não sou tão forte assim. Desliguei. E a gente quer prosperidade, né? Só que isso aqui é consequência de tudo o resto. Tudo que vem antes. Às vezes a gente, Clóvis, quando fala a gente, eu falo Clóvis, tá? Às vezes o Clóvis já quis, cara, pegar a prosperidade antes de qualquer coisa, traduzir a prosperidade em algo, seja lá nos primórdios, lá num tênis, que não tinha condições de comprar, seja em qualquer outra coisa que eu não tenho condições de comprar, eu traduzo, isso aqui é em tantas outras bobagens que eu já fiz, mas isso aqui, prosperidade é consequência de todo o resto. Pô, eu quero ter um relacionamento feliz com a minha esposa, mas antes eu tenho que fazer coisas que vocês nem imaginam, do tipo dizer assim para ela: pô, Marina, tô me sentindo deixado de lado aí. Assim não dá pra gente ir, nós temos que conversar. Eu tenho que dizer pra ela assim: beleza, tá tudo certo, é isso aí. Mesmo que eu queria dizer assim: puta merda, cara, nem pensar. Maravilhoso. E eu aposto que ela faz o mesmo. E aí quando a gente faz isso, quando a gente tem essa troca, a prosperidade vem.
E depois de 16 anos é tudo melhor do que era no início. Claro, duvido que seja melhor que aquele frio na barriga, aquele lindo, aquele olhar a primeira vez. O meu sogro, me desculpe, é melhor, cara. Meu sogro está aí hoje? Querido. É melhor hoje, é muito melhor hoje. A gente está mais maduro. E eu quero falar para vocês. A gente bebe da mesma fonte. Minha primeira namorada, ela não acredita, mas é. A prosperidade só vem, a prosperidade verdadeira só vem depois de tudo aquilo ali. Ah, mas cara, e dinheiro? Eu quero ter muito dinheiro. Meu, volta, esquece tudo o dinheiro. Foca no processo, foca nas pessoas principalmente. Tenha conversas difíceis. Focar nas pessoas, eu posso resumir assim para vocês. Tenha conversas difíceis. Tipo, hoje de manhã a Mariana falou, tem um café, fica tranquila, vou ter uma conversa difícil para ele. Para mim não, para mim tá tranquilo. Tem que falar o que tem que ser falado, tem que se posicionar. A prosperidade só vem quando a gente se posiciona em todos os papéis que a gente exerce, seja de pai, seja de marido, seja de filho, de irmão, de empresário, de funcionário, não interessa. Tomar posição. Olha aí, ó. Podia ser até ser de posição. Tomar posição. Como que se eu tenho uma natureza questionadora, eu tenho que falar para vocês como que eu tomo consciência através de perguntas. E eu quero falar para vocês tem tantas perguntas, mas foi difícil. Confesso para vocês que foi difícil eu escolher algumas perguntas para trazer aqui para vocês, para trazer da loucura. E eu falo assim, quando eu tô com a boca fechada, eu tô maquinando, eu tô pensando. Já pensei muita bobagem há um tempo atrás. Hoje não, fico pensando assim, sou fã da filosofia Kaizen, da melhoria contínua, dá para melhorar. Os guris que trabalham comigo, que estão aqui, às vezes arrepiam o cabelo lá. Ô patrão, mas vai ser sempre assim? Vai ser. E vai ser lindo ainda. Vai ser sempre assim e vai ser lindo. E a primeira pergunta que mudou a minha vida, um dia, um sábado de inverno, só sei que era inverno, estava chovendo, estava frio, eu e uns amigos meus saímos. Talvez alguém lembre lá, ou talvez alguém já foi lá no Alternativo. Somos velhos, né? Temos experiência. E um dia, 3 da manhã, já tinha ingerido tudo que tinha para ingerir, transtornado, uma lomba, cerração, quase uma garoa, dava para ver assim uns 50 metros para frente. Sabe qual a pergunta, o pensamento que veio na minha cabeça? Minha mãe trabalhava em casa fazendo enfiadinho, que eu já fiz também. E eu tinha um meu irmão mais novo, Nicolas, ele deveria ter em torno de 5 anos de idade. 5 para 6. Minha mãe dormia às 10 da noite, às 2h30 da manhã ela estava acordada de novo, fazendo enfiadinho pro Hélio Henkel, falecido. Trabalhou 10 anos para ele. E eu lá, 3 da manhã, imaginando se minha mãe já deve ter acordado. Sabe qual é o pensamento que veio na minha cabeça? E se amanhã minha mãe precisar de dinheiro para comprar leite para o meu irmão, o que eu vou dizer para ela? Porque eu era o homem da casa. E aquela porcaria daquela pergunta ficou na minha cabeça. E se amanhã minha mãe precisar de dinheiro para comprar leite para o meu irmão, o que eu vou dizer para ela? Gastei ontem lá. E aquela pergunta ficou, a gente foi embora e já serviu de base para mim tomar consciência de que, cara, não é o caminho mais legal. Se eu não vou fazer por mim, eu vou fazer por alguém. Se eu não me amo o suficiente para mudar por mim,
eu vou fazer por alguém que eu amo? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, um dia eu trabalhava numa indústria de calçado e eu cortava um balancinho. Eu acho que uma grande maioria do pessoal sabe como é que funciona, né? E é incrível, eu não precisava mais pensar para executar aquela função. Aquilo era automático, assim, às vezes eu até brincava, dependendo da navalha, eu brincava de girá-la no dedo, assim. E sabe qual o pensamento que veio na minha cabeça? Se eu ganhava em 2005, 2006, por aí, 5, 6, eu acho que 2005, 2006, eu ganhava quase R$2.000 por mês. Trabalhava e um cavalo. Mas lá então, há quase 20 anos atrás, ganhava 2.000. O que eu fazia com esse dinheiro? R$300 para minha mãe, o resto tá por aí. O dono do alternativo deve estar usando meu dinheiro hoje. E outros bares por aí também. E aí, a pergunta, eu trabalhando, a pergunta que veio na minha cabeça veio assim: e se amanhã eu ficasse... Olha o tamanho das viagens da pessoa. Olha o tamanho da loucura. Eu olhando para mim mesmo assim, cara, usou droga esse cara, você tá louco, só sei lá. Eu trabalhando, e se amanhã eu ficar assim, e se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu ia ganhar dinheiro? Travou. Porque o movimento que se faz é assim, né? Corta, tira, vira, corta de novo. E se amanhã eu ficar sem braço, como é que eu vou ganhar dinheiro para ajudar minha mãe? Poxa vida, olha o tamanho da loucura. E se amanhã eu ficar sem braço? Porque ali serviu, foi o início para mim sair de uma empresa, da empresa, e ganhar 25% de salário. Eu pensei, pô, onde que eu vou trabalhar? Vou trabalhar no escritório de contabilidade, agora estou rico. Fui, bati, insisti, consegui a vaga. Pô, estou rico agora. Escritório de contabilidade, sim, de motoboy. Mas já estamos mais perto do que longe, né? Já estou dentro, de vez em quando ajudava, e eu fazia, eu chegava mais cedo, trabalhava e fazia, ajudava as pessoas porque eu queria aprender. Meu negócio não é, meu negócio lá era, eu vou trabalhar com a cabeça, agora eu vou ficar rico em motoboy. Tanto que, duas coisas, olha só, era a única maneira de eu ganhar dinheiro e andar de moto, porque eu não tinha moto. Eu ia ganhar para andar de moto, cara, por R$1.500, que 20 anos atrás, mas vou na hora, não tem problema. É para mim. Ganhar para andar de moto. Essa foi mais uma pergunta que me trouxe consciência e me fez mudar o rumo da minha vida. Várias coisinhas, né? E a terceira, que eu falo que é autorresponsabilidade, foi quando, alguns anos atrás, sei lá, 10, 12 anos eu acho, virou um caminhão nosso ali, da empresa lá, tava eu e o Paulo lá sentado, e a gente se assaltou para fora assim, ô cara, por que ele fez isso, o motorista? Não, peraí, é nossa responsabilidade. E o Paulo jeitoso, querido, amado, querido, não, é ele que está dirigindo, não, é nós. E essa foi uma virada de chave para nós. Foi nós que contratamos errado, foi nós que instruímos errado, foi nós, é nossa. Puxa para nós, é nós. O que nós vamos fazer agora? Porque nós vamos ter que resolver. Foi aí que eu aprendi a bendita da autorresponsabilidade. Foi a primeira vez que eu coloquei em prática mesmo a autorresponsabilidade. Foi aí que eu disse assim, cara, que pepino que nós vamos ter que resolver agora, mas nós vamos resolver. Porque se nós jogássemos a responsabilidade para ele, nós já ia ter que resolver igual, ia ficar mais puto. Então a responsabilidade é nossa. Essas foram as 3 perguntas, uma delas que mudaram a minha trajetória, que me fazem ter consciência.
E agora aqui, onde eu estou hoje? Leia-se, né? Onde você está hoje, né? Onde cada um de nós aqui estamos hoje. Eu quero trazer algumas perguntas aqui. Talvez perguntas que ainda não foram feitas, que vocês não fizeram para si mesmo, que talvez ninguém tenha feito para vocês. Relacionamento. Como que é o relacionamento de vocês hoje? É de companheirismo, de apoio mútuo? Existe intimidade? Ah, Clóvis, sim, existe, a gente faz amor. Vou te dar uma notícia ruim, então. Fazer amor, fazer sexo não é intimidade, né? Nem um pouco. Falar a intimidade é falar dos medos, dos anseios, dos sentimentos. O que eu estou sentindo? Estou me sentindo deixado de lado hoje. Existe compartilhar os sonhos, os desejos? Existe incentivo de ambas as partes, um com o outro? Existe, ou às vezes eu tenho que dizer assim, beleza, agora é a tua vez, vamos lá, vou me sacrificar, vamos fazer a tua vontade hoje, ou é só a minha vontade que impera? É eu que faço tudo, eu que dou todas as ordens? Quero pedir, vocês têm um papel na mão aí, né? Foi dado, foi entregue. Eu gostaria que vocês anotassem uma nota para um relacionamento que vocês vivem hoje, ou se não vivem um relacionamento, o quanto que isso incomoda, o quanto que isso faz falta. Há uma nota para o relacionamento de vocês. Tem alguém que não tem a folha aí? Só ergue a mão. Carreira profissional. Se eu sou funcionário, sou colaborador, trabalho numa empresa, o quanto eu estou satisfeito com esse trabalho? Se eu fosse o meu empregador, o meu patrão, o dono da empresa, eu me contrataria exatamente como eu sou? Você se contrataria exatamente como você é? Exatamente como você pensa, como você age, tudo que tu contribui para a empresa, com o valor que você agrega para a empresa hoje, você se contrataria e pagaria exatamente o que você recebe hoje? O quanto que tu sente, isso aqui é importantíssimo, o quanto que tu sente que contribui para com o teu trabalho para um mundo melhor? E nós não estamos falando de, eu acho que sim, eu penso que sim, não, o quanto que eu sinto que eu contribuo para um mundo melhor? O quanto que eu contribuo para as pessoas com o meu trabalho? Os resultados que tu tem no trabalho, seja tu empresário, tu um funcionário, apontam para que lado? O crescimento? Quando fala em trabalho em equipe, você tem ajudado? Se comporta de maneira que contribua para o todo? Ou é mesquinharia? Eu faço a minha parte, os outros que se virem. Sobre planejamento, isso aqui é muito legal. Se continuar exatamente assim, daqui a 5 anos, como é que vai estar no teu trabalho, no teu emprego, na tua empresa? Vai existir? Tu vai estar no teu cargo ainda, na tua função? A empresa vai estar existindo daqui a 5 anos? Se continuar exatamente assim? Uma nota. Vamos dar uma nota. 0 a 10 deu. Filhos.
tempo para, se teu filho é pequeno, para dar instrução, para transmitir valores, para criar experiência, para gerar experiência para eles? Se não tem filho, isso te incomoda? O quanto que você está disposto a investir tempo, ou você tem investido tempo para olhar nos olhos e para estar realmente com eles? Não vale estar com eles no celular, né? Não vale estar com eles olhando TV. Das experiências que você tem quando criança, você repete isso com seus filhos hoje? Ah, mas eu apanhava dos meus pais, então tem que bater também. Isso é um problema teu com os teus pais, né? Ah, mas eu fui criado assim, então vamos criar assim também. E aqui cabe assim, como que você gostaria de ser tratado quando criança? A maneira que você gostaria de ser tratado lá no fundo, quando criança, é a maneira que você trata seus filhos hoje? Há uns dias atrás, uns meses atrás, na verdade, sentou lá na minha sala um homem de 50 e poucos, quase 60 anos, dizendo que ele não tinha conexão, eu poderia dizer assim, ele não reconhecia os filhos, no sentido de pareciam pessoas estranhas. Ele, o pai com os filhos e os filhos com os pais, com o pai. Quanto tempo que vai ficar esperando para dar um abraço, dar um eu te amo num filho? Ah, mas ele tem que vir. Ele tem que vir falar comigo, ele já é grande. Ação, temos que agir. Saúde. Existe orgulho em se olhar no espelho? Um asterisco aqui, nu. Já fizeram esse exercício? Se olhar no espelho como veio ao mundo? Existe orgulho? Tem cuidado da saúde? Tem se exercitado? O quanto que se dedica à tua saúde, a cuidar da saúde? Meu amigo Felipe fala uma frase muito legal, que ele diz assim: um homem que tem saúde quer muitas coisas. Um homem e uma mulher que tem saúde quer muitas coisas, né? E quando ele não tem saúde, ele só quer uma coisa, né? Saúde. Como é ruim, como é terrível quando a gente tem uma dor, quando tem uma doença, então. Perda da saúde. Mais uma nota para a saúde. Emocional e espiritual. Qual é que é a sensação ao acordar de manhã? É de alegria? É de, cara, legal, mais um dia? Ou mais um dia? Como é que se comporta diante dos desafios do dia a dia? É tipo o rapaz que eu falei hoje, porra louca, eu falo que vem na cabeça, eu falo que vem na boca, eu falo? Ou eu consigo agir da maneira certa? As pessoas são contratadas pelas suas habilidades, pelas suas capacidades técnicas e demitidas pelos seus comportamentos, né? Como é que eu me comporto diante de um desafio? Desafio no trabalho, desafio na minha casa, desafio com os meus amigos. Espiritual. Eu posso dizer que eu posso afirmar com a maior certeza e propriedade de vivência de que a minha vida se transformou ou acelerou quando eu começo a me sentir amado por Deus, quando eu começo a escutar Deus, quando eu começo a exercitar a minha fé, a minha espiritualidade. O quanto que você tem se dedicado para isso?
isso eu devo à minha mãe de novo. Minha mãe sempre falava para mim: meu filho, um dia tu vai para a igreja, por bem ou por mal. Mãe, querendo andar de skate, né? Querendo tomar uma Coca-Cola, ou refri, a Pepsi, e sentar no ponte para olhar clipe de tarde, sábado de tarde. E assim era a vida. E ela sempre, várias vezes ela me repetiu isso. E um dia, olha que coisa incrível, um dia me veio essa frase na cabeça e eu olhei para o lado, aonde que estava? Eu e meus irmãos. Eu de um lado, minha esposa, Marina, e meus 2 irmãos do lado. Aonde? Na igreja. Ela teve que partir. Por isso que eu digo assim, eu vejo coisas boas na partida da minha mãe. Foi duro demais. Só quem já passou por isso sabe. Mas eu vejo coisas boas. Ela cumpriu a missão dela. Em tudo que ela fez, ela cumpriu a missão dela. Ela fez exatamente como ela tinha que agir para cumprir a missão dela. Quanto que você tem exercitado mesmo a espiritualidade? Agradecido a Deus de manhã? Ou só buscamos na hora do aperto? Qual é a minha nota hoje para isso? Para as minhas emoções, para o meu emocional e para o meu espiritual? A gente fala que fichas caem, mas o que eu percebo na minha vida que talvez possa ser diferente? Tem alguma coisa que se percebe na vida? Eu poderia agir diferente no meu relacionamento, eu poderia agir diferente com meus filhos em relação à minha saúde, em relação ao meu trabalho eu posso agir diferente. Eu não preciso xingar o cara que me fecha lá no trânsito lá. Eu não preciso. Quem sabe ele seja um pai de família que está correndo, que tem um problema sério, ou sei lá, está atrasado. Eu não preciso ficar puto com ele. Eu posso agir diferente. Quem sabe meu colega chegou hoje e não deu nem bom dia, mas quem sabe ele também tenha problema, né? Quem sabe ele também não está legal. Quem sabe na verdade ele precisa de ajuda, né? Cai fichas. Percebe-se situações que podem ser melhoradas na nossa vida? Qual decisões eu tomo com isso? Quando cai a ficha de o Clóvis, cara, se eu não tiver situação, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu tenho que achar outra forma. Qual decisão que eu tomo com isso? Tem um local aí para vocês anotarem que decisão eu tomo. Vocês querem anotar? 1 minuto para não esquecer? Para não chegar em casa e dizer assim: putz, esqueci da decisão, cara. Ou era só lá na hora. Não, isso não é para lá. Não é só para aqui. Eu quero explicar para vocês agora por que eu queime seus navios. Isso aqui é a história de Hernán Cortés, um conquistador espanhol do século XVI. E o que Hernán Cortés faz? Ele avança em direção a uma terra, que hoje é o México. Ele avança em direção a essa terra, como ele é um conquistador, ele vai para tomar o território. Na verdade, ele não sabe o que ele vai encontrar lá, mas ele vai para tomar posse e ele vai com um exército. E como ele já é um conquistador, então, de história, um homem tomado como inteligente, ele vai pensando qual é a melhor maneira, qual é a estratégia de eu
obter a vitória de maneira mais assertiva, de maneira mais correta ou de maneira mais rápida? Não é correta, assertiva. Como que eu posso me certificar da minha vitória? Eles atracam as caravelas, então. Quando chegam perto das terras, os soldados descem e ele dá uma ordem aos seus soldados: queimem as caravelas. E os soldados atônicos: mas como, meu capitão? Como que a gente vai voltar? Se esse é o único meio de transporte, a gente não sabe o que tem do outro lado das terras. E ele dá a ordem de novo: queimem as caravelas. Eram 3 caravelas. Os soldados vão, queimam, e eles perguntam: mas por quê, meu capitão? Porque essa é a única forma de nós vencer. Ou nós só temos uma saída: ou a gente vence ou a gente vence. Nós não temos opção de voltar atrás. Nós não temos opção de estamos perdendo, pega as caravelas e vamos embora. Não. A gente vence ou a gente morre. A gente decide vencer. A gente decide dar o passo e a gente vai conquistar. É a única maneira da gente extrair força máxima nossa. É não tendo plano B. Queimaram os navios e venceram. Porque ele se colocou em posição de não ter opção. De a única opção é vencer. Quero falar para vocês. Eu falei para vocês que isso aqui não ia sair, né? E não ia sair. A gente planejou isso aqui há um mês e pouco atrás, e algumas coisas aconteceram no caminho. Eu falei para a Marina no dia 16: não vamos fazer. Não vamos fazer mais. Ponto. E ela mandou para mim assim um grande texto resumido em 2 letras. Ok. Quando uma mulher fala ok, tem um texto gigantesco ali, né? Mas eu não vou perguntar, porque nós não iríamos fazer. E não iríamos fazer mesmo. Dia 17 a gente foi jantar e ela falou assim pra mim: essas foram as palavras dela. Vou te falar, eu brochei. Marina, respeita, nós estamos no meio do restaurante aqui, o que está acontecendo? Eu brochei quando tu me falou, eu desanimei com tudo que nós tínhamos planejado e tu não quis mais fazer. Mas tudo bem, eu te respeito e está tudo certo. O resto do jantar começou a descer quadrado assim: mas ok, tá tudo certo, não vamos fazer, e acabou, tá tudo bem. Aí eu fui dormir, fiz oração, acordei de manhã. Eu tenho a rotina matinal eu estou participando de um treinamento, de um curso online que a gente lê a Bíblia. Dentro de uma das atividades é ler a Bíblia, e tem os diversos livros lá para ler, indicado da semana. E nessa semana era o livro de Ezequiel, naquela semana. E eu acredito, eu peço sensibilidade para escutar a voz de Deus para me guiar. Começo a ler de manhã. Eu já acordei meio estranho em função de tudo que aconteceu e daquilo que eu acredito. Eu queria fugir, na verdade. Capítulo 2. Eu tinha lido o capítulo 1 no dia 16, dia 17 era o capítulo 2. Não, o capítulo 1 no dia 17, dia 18 era o capítulo 2. Ele lê várias frases, vários versículos, e diz assim, aqui: mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come do que eu te dou. Eu disse: não vou fazer. Está decidido. Eu comecei a ler o resto. E isso aqui foi uma situação em que eu fiquei, li de novo, li o capítulo 2, li o capítulo 3 e caía nessa frase aqui: mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti, não sejas rebelde. Tudo que eu construí na minha vida até agora para fazer esse momento aqui, esse momento é uma das etapas. E o que eu estava fazendo? Fugindo da minha responsabilidade. E aí ele fala assim comigo: não sejas rebelde.
como a casa rebelde. Abra a tua boca e come o que eu te dou. E aí eu fiquei das 5 e pouco até quase 7 horas assim. Eu não sabia o que eu sentia. Eu não sabia o que eu sentia. E aí quem olhou dia 18, isso aqui foi coisa escrita abaixo de choro, não é de tristeza, um choro que eu não sei como explicar, talvez seja o que estava antes acontecendo aqui. E nos vários dias de manhã eu escrevo assim: bom dia, faça um bom dia, faça um excelente dia, porque eu sou autorresponsável, então eu vou fazer no máximo para eu agir, eu vou fazer um bom dia. Por mais que eu vou dizer, ô Cláudio Bobaião, tá tudo certo, velho, beleza, é isso aí. Os problemas vêm, eu vou fazer o máximo para fazer um bom dia. E aí, nesse dia saiu uma frase assim: e quando não conseguir fazer um excelente dia, faça uma excelente vida. Porque a gente vai ter aqueles dias que a gente vai querer fugir. E aqui no outro daqui, a palavra certa, eu vou ler aqui. A palavra certa na hora certa. Quantas vezes eu tento fugir daquilo que tenho que fazer? Quantas vezes eu me autossaboto? Quantas vezes eu me deixo levar pela minha interpretação tendenciosa das situações? Faço isso para não viver aquilo que eu nasci para viver. Faço tudo isso porque eu sei que é e será dolorido subir aqui na frente e dar a cara para vocês e falar um monte de coisa. A vontade era fugir. Era e será dolorido, que terei muitas batalhas, não contra os outros, mas contra mim mesmo. Terei muitas batalhas contra as minhas certezas, contra as minhas vontades, contra as minhas influências, contra as influências que tentam me dispersar de tudo aquilo que realmente importa. Essas são as batalhas que a gente vive. Essas são as batalhas que a gente tem que lutar todos os dias. Mas aí eu vou falar para vocês. Mas é incrível que quando a gente prova o gosto de viver uma vida com propósito, não se consegue esquecer e se afastar daquilo que Deus sonhou para a minha vida. Então, por mais que eu tente, por mais que eu sofra e queira fugir das situações que se apresentam, não tenho como fugir daquilo que nasci para viver, que é falar, que é encher o saco de quem pode fazer mais e está fazendo só a metade, ou nem isso, de quem pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um empresário melhor, um amigo melhor, e está se afundando, e está levando um monte de gente junto. Nasci para ser, que apresentam, não tenho como fugir daquilo que nasci para viver, não tenho como fugir daquilo que Deus sonhou para a minha vida. Aqui ó, a cada dia aprendo que somos forjados no fogo, e que não será a inteligência que vai me levar mais longe, e sim o quanto eu sou capaz de resistir e aprender e seguir no processo. Eu venho aqui, eu aprendo com vocês. Eu estou em casa, eu aprendo com a minha filha de 5 anos, com a minha esposa. E aí tem um outro capítulo aqui que ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, que para trás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui não é um culto, mas é nisso que eu acredito, é isso que me guia. Dr. Lauro Ribeiro fala uma frase que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Se eu fui um cara desonesto, hoje eu posso ser honesto, eu posso mudar, eu tenho o direito de mudar. Se eu fui uma pessoa adúltera, eu posso ser íntegro. Se eu fui uma pessoa infiel, se eu fui um preguiçoso, eu posso ser um trabalhador, eu posso ser fiel. Se eu fui um empresário que teve muitos problemas, que não quebrou 10 empresas, eu posso sim ter uma empresa próspera.
se eu fui um filho, eu que não amou o suficiente a própria mãe, que não fez o papel de filho em muitas situações, eu posso hoje, mesmo ela não estando aqui, eu me perdoar e eu ser um bom filho hoje. Eu queimei os meus navios no dia 18 de manhã, nessa última situação. Dia 18 de manhã, eu queimei os meus navios e eu não volto mais atrás. Eu vou viver aquilo que eu nasci para viver, eu vou fazer aquilo que eu nasci para fazer. E às vezes parece ridículo aos olhos dos outros. E eu tenho vergonha? Eu tenho. Pô, o que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? Mas muitas vezes os outros nem se conhecem. Eles nem pensam sobre eles, quanto mais pensar sobre mim. E é um egoísmo da minha parte. Eu aprendi que é um egoísmo da minha parte pensar que os outros estão pensando sobre mim quando eles têm a vida deles para cuidar. E todos os desafios deles para cuidar, né? É uma arrogância achar que eu sou o centro do mundo, está todo mundo olhando para mim, ninguém está nem aí para mim. E vou dizer, ninguém está nem aí para ti também. Desculpa se tu não sabia. Eu tenho a minha vida para cuidar. Ô Clóvis, tu não curtiu minha foto? Cara, desculpa, eu não vi, velho. Eu estava chorando lá e tentando fugir dos meus problemas, mas não consegui. Pô, tu não viu o que o fulano fez? Não vi, cara, não vi. Não consegui ver. Não voltemos mais atrás. Vamos decidir, vamos queimar as pontes atrás de nós, vamos queimar os navios e vamos seguir em frente. É ruim viver isso aqui? É ruim estar aqui? É terrível. Mas eu aposto com vocês que é muito pior estar aí, ter vontade de vir aqui e não ter coragem. Por que eu falo isso? É para me engrandecer? De forma alguma. Porque eu me coloco em posição, hoje eu sei que eu me coloco em posição de vulnerabilidade. E eu não me permito ir para casa com medo, fazendo empilhamento de memória ruim. Sabe o que é empilhamento de memória? Várias vezes eu cometi vários erros. Quando eu vou fazer uma ação, eu vou lembrar assim, vários erros eu já cometi, não vou fazer. Eu prefiro fazer empilhamento de memórias boas. Tudo certo, Cláudio. Não foi o melhor, mas fez. Coragem teve. Quando eu estiver diante do desafio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso. Então eu sou capaz de resolver isso aqui. Decidir e seguir em frente. Cap. E seguindo a nossa missão, a minha missão, meu e da minha esposa Marina, que está ali atrás da cortina esperando para vir para cá, pode vir. Eu tenho que chamar, senão ela não vem. É uma forma de nós temos um lugar de propósito, nós temos o porquê do nosso podcast, que tem o intuito de levar adiante experiências, conhecimento que nós vivemos, que já vivemos, que nós estamos vivendo, de pessoas que nos ajudaram, que nos auxiliaram, de mentores, de professores, de consultores. E para isso que a gente fez levar adiante o nosso programa, a nossa mentoria, que é a nossa metodologia para poder oferecer treinamentos que a gente vai hoje a São Paulo, que a gente vai a outros estados. A gente decidiu, a gente decidiu, sabe como? Que nem no dia 18 de manhã ali.
a base de... me esqueci, preciso voltar. Sabe o que aconteceu no dia 18? Sabe o que aconteceu nesse dia 18 aqui? Eu já tinha levado pra mim umas pancadas assim, uns tapão no vidro para voltar pro prumo. Tinha que fazer, beleza, vou fazer. Falei assim, meu Deus, eu vou fazer, tá bom? Tudo isso aqui tá bom, tá tudo certo, vou fazer, acabou. Fui pro trabalho, a gente tá sem gerente lá, na empresa lá, eu tô atacando em todas as áreas agora. Eu sou o gerente da produção, enfim. E aí eu tava lá, cheguei de manhã na correria, quando eu vi, tinha um cidadão lá. O cidadão nunca vem aqui, o que tá fazendo aqui agora de manhã? Mas tudo bem, vida que segue, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Paulinho, eu preciso falar contigo. Eu disse, eita nós, tá bom, o que aconteceu agora? Aí foi mais um momento que eu, de novo, as palavras, sabe, saem pelos olhos, as lágrimas, e eu senti assim, mais daí no outro lado, assim, foi um outro tapão no outro lado, que era o convite da Ana para fazer uma palestra lá na convenção de vendas para os representantes comerciais. Eu já entendi, eu pensando assim, eu já entendi, meu Deus, eu vou fazer, tá tudo certo, eu não vou fugir. Convenção de vendas, o que eu vou falar para esses caras aí? Mas eu vou recusar a oportunidade? Se eu me coloco em posição de vulnerabilidade, em posição de desafio, eu vou recusar a oportunidade? Mas foi mais um solavanco de fazer o que tem que ser feito, de que ninguém vai viver as minhas dores, ninguém vai trilhar o caminho que eu tenho que trilhar, e ninguém vai trilhar o caminho que vocês têm que trilhar. Ninguém. As dores são próprias e não tem como transferir elas. As batalhas, os desafios são próprios. Por isso que a gente tem que se manter em movimento, tem que enfrentar o desafio, porque um desafio não enfrentado é um desafio que ele vai sempre voltar. Pega a ideia, parece o Rick Chester aí falando agora, né? Pensa comigo, uma pessoa que troca de emprego porque o emprego é ruim. A pessoa, quando me liga lá pedindo emprego, lá trabalha assim, não dá para trabalhar aqui, é muito ruim, e esse dia eu mandei para um cara assim, tudo bem, me lista 5 coisas boas do teu trabalho, daí tu vem falar comigo, daí nós vamos ver a possibilidade de ter um emprego. Porque se ele só vê coisa ruim lá, ele só vai ver coisa ruim aqui. Dizem que o Fábio Júnior é o maior especialista em casamento, né? Não é não, né? Especialista é o tiozinho que veio ali, que trabalha com nós ali há 20 e poucos anos, tem 50 e poucos anos de casado. Esse é especialista. Quando o desafio aparece e eu não resolvo ele, vou trocar de emprego porque lá vai ser bom. Não vai ser bom, porque não é o emprego que tem que mudar, é eu que tenho que mudar. Eu que tenho que mudar a minha visão sobre aquilo ali. O mundo muda quando eu mudo. Viu, a Marina já fez assim, ó. Isso quer dizer assim, anda. Pode falar, Marina. Você quer falar? Isso aqui faz parte do nosso projeto de vida. Eu poderia estar em casa fazendo qualquer outra coisa. Nós não precisávamos ter aberto o negócio, mas isso vai além da gente. Isso transcende a nossa existência aqui. É aqui que a gente se sente preenchido. É aqui que verdadeiramente eu sinto que eu contribuo para que pelo menos uma pessoa viva melhor nesse mundo. Seja por uma pergunta que eu fiz, seja por uma piada que eu contei, seja por uma ajuda, uma experiência compartilhada. É aqui que a gente se sente, Cláudio de Barros Filho, assim, é aqui que a gente se sente uma goiabeira produzindo goiabas. É o ser humano no lugar onde que ele deve estar, no lugar certo.
é fazendo isso, é fazendo na empresa que a gente tem da Reciclar, entregando para as pessoas muito além de salário, muito além de dinheiro, de pagamento. E com isso a gente foi obrigado, vou falar assim para vocês, né? A gente foi obrigado, porque as dores que a gente vive não é pra gente, não é pra mim. As dores que eu vivo e eu me curo, eu tenho um antídoto aqui, eu tenho um remédio. E esse remédio, eu não posso ser egoísta o suficiente para, vendo as pessoas com problema, vendo a pessoa com uma dificuldade, com uma doença, e eu esperando, orgulhoso aqui no meu ego gigantesco, se ela vir me perguntar, eu vou dizer que eu tenho. Não, eu tenho que dizer assim, ó, eu tenho o remédio. Quem quiser tá aqui, tá tudo bem. Eu tenho experiência. Eu tenho o caminho. E a gente montou a nossa mentoria, programa CAP. Para quem acredita que tem algo a melhorar na sua vida, para quem tem anseio por busca de melhoria, eu acho que eu posso falar assim. Ah, Clóvis, então nós vamos aqui daí vai servir para minha empresa? Para o empresário, sim. Eu gosto de negócio, mas eu gosto muito mais da cabeça do empresário, da maneira de pensar o empresário, do que ir lá analisar DRE ou qualquer outra coisa assim. O que esse programa vai oferecer? Consciência, despertar consciência por diversos papéis. Buscar um relacionamento, eu falo de relacionamento, é o primeiro exemplo que eu trago, porque é o que eu prezo, porque é o meu exército, porque é a minha casa, porque isso aqui é a base de tudo. O meu relacionamento, eu estando bem com o meu relacionamento, eu estando alinhado com o meu relacionamento, o resto vem de arrasto, e vem de arrasto mesmo. Mas quando eu estou desalinhado no meu relacionamento, ação, propósito e prosperidade. Essas são as transformações. Os pilares. Pilares, olha só, viu? Nada como uma pessoa inteligente ao nosso lado, né? Os pilares que nós vamos trabalhar. E o que nós vamos ter? Aqui tem uma coisa muito importante, tá? Dinâmicas, atividades, network e tarefas. Todos os treinamentos que nós participamos, que eu participei, o resultado melhor eu tive quando eu executei as tarefas. Ah, mas vamos lá e vamos conversar e... Tá bom, não, daí é psicólogo, daí tem que ir num psicólogo. O psicólogo vai lá, conversa, e não é rebaixar, denegrir ou qualquer coisa do tipo, mas o que muda é a gente... eu pagar a sua academia muda a minha vida? Eduardo tá aí. Não, né? Eu tenho que ir, tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer os exercícios. Ah, eu só pagar a autoescola lá eu aprendo a dirigir? Não. Tem que ir lá e praticar. Tarefas. Então, nós vamos ter o suporte pelo WhatsApp, nós vamos ter como é que a gente chama ali, Marina? Close Friends. Close Friends. Exclusivo, isso. As pessoas, a sociedade às vezes começou a associar esse nome Close Friends com perversidade, vamos falar assim, né? Mas não, é conteúdo exclusivo. Isso aí. Serão 8, nós vamos fazer 8 encontros quinzenais presenciais aqui em Nova Hartz e ao lado do Banco do Brasil, na nossa querida amiga Tati, no escritório, na sala que ela tem lá. Detalhe, pessoal, pelo espaço, 16 vagas e uma turma em 2023 apenas. Então 16 vagas, uma turma em 2023, encontros quinzenais e sobre investimento.
1699, inicial. O que nós temos hoje? Condição de... Não era o próximo slide. 997 ou é 101? 12 de 101. Tá? 12 de 101. Por que isso aqui? Isso aqui é para ter lucro? Isso aqui é que a gente foi empurrado para fazer. Isso aqui é para levar consciência, edificar famílias, empresas. Um empresário que não tem valores, que não preserva alguns valores, pode ser que ele tenha problemas, ele vai fazer coisas que não são coerentes. Pega para mostrar exemplo. E o que nós temos? Isso aqui é individual. Como o nosso trabalho é voltado para famílias, tá? E nós falamos para várias pessoas que nós conversamos, levem a família. Posso levar a esposa? Pode, deve, precisa. Posso levar meu marido? Precisa. Leva. Tá? Leva o marido, leva a esposa, sim. Pode botar aqui. Como eu falei para vocês, se eu fui empurrado para cá, e tem um versículo, Gênesis 11:6, que é isso aqui que fez a diferença na nossa vida, meu e da Marina. Eu falei que eu tive sorte em ter uma namorada apenas, né? Que uma semana não conta. Gênesis 11:6, Deus bota para fora um diamante negro gigantesco na forma de palavras. Ele desceu na terra porque o povo estava construindo uma torre de Babel, podem procurar lá, e ele fala assim: e viu que eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Reino dividido prospera? Marido olhando para um lado, mulher para o outro, prospera? É isso que faz. Quando eu penso em melancia, na desgramada da Marina, diz: a melancia está no carro. Tá, por que não trouxe, Marina? Para ser melhor. Quando a gente está olhando para o mesmo lado, quando a gente bebe da mesma fonte, quando a gente tem os mesmos objetivos. Pensando nisso, então, tem uma condição especial para casar. Para que ambos caminhem lado a lado. Eu sei o quão difícil era para mim quando a Marina acordava às 7 horas, com o olho inchado. A gente tinha um outro escritório ainda, e eu comecei a acordar às 6 horas, comecei a acordar às 5h30, comecei a acordar às 4h30. E eu sempre deixei muito claro para ela: tá tudo bem, tu pode ficar dormindo, tá tudo certo. Só que na vida da gente as pessoas são peso ou são combustível. Eu não vou carregar peso na minha vida. Quantas vezes eu falei isso? Tá tudo bem, tá tudo certo, pode continuar. As pessoas são peso ou são combustível na nossa vida. E eu continuava. Muitas vezes chegava a dormir com um livro na mão assim, às 5h da manhã. E continuava. E ficou tão bom. Quando ela começou a acordar, um dia ela acordou cedo e disse: eu não fiz nada, tá tudo certo. O que aconteceu? Vou levantar também. Você vê assim: Marina, tudo bem? Sim, vou levantar também. Tá bom? Mas a vida fica tão lindo, fica tão bom quando os dois olham para o mesmo lado. Eu tenho vários casais aqui que eu conheço, que eu sei,
que as pessoas olham para o mesmo lado e como elas prosperam. Por quê? Porque quando um está assim, cara, estou cansado, não, está tudo certo, fulano, fica aí que agora eu assumo a frente da batalha, eu que resolvo por nós, pode descansar. Descansou? Beleza, vem para o meu lado. Agora eu estou cansado, vai tu, eu vou. É assim as pessoas que andam lado a lado. Do contrário, existe o seguinte: pô, tô cansado. Sim, eu te falei, né? O que tu quer com essas bobagens aí? Volta pra cá, volta pra nossa vida. Vem pra cá. Aqui tá sossegado, aqui tá quentinho. A gente fica no Instagram. A gente vai, sei lá, fazer o quê? Só que o vazio tá dentro, né? E o que eu quero é isso aqui, pessoal. Isso aqui que a gente está falando é isso aqui por mês, ó. É uma pizza e um refri. É uma pizza e um refri de investimento por mês para transformar não uma vida, uma descendência. Porque se eu sou um pai melhor para minha filha, é provável que ela seja uma mãe melhor para os filhos dela, para o marido dela. Todas as vezes que eu mudei, que eu me questionei, se vocês se notarem, tem uma semelhança entre elas. Não foi por mim, né? Se eu não tiver dinheiro para comprar leite, o meu irmão, o que minha mãe vai me dizer? Se eu não tiver de braço para trabalhar amanhã, se eu não tivesse braço para trabalhar amanhã nesse balancinho, como é que eu vou ganhar dinheiro para ajudar minha mãe? Às vezes a gente não faz pela gente, a gente faz por quem a gente ama. A gente faz pelas pessoas, e a gente começa a amar, a gente começa a fazer, começa a voltar para dentro, começa a se olhar, e a vida floresce. E a gente vive em paz. Quer dizer que nunca vai ter guerra, não vai ter desafio, Cláudio? Vai ter desafio, mas eu estou no meio do desafio e eu estou certo, eu estou firme, e que eu tenho que subir aqui, eu tenho que falar. Eu estou firme do meu propósito, de onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Eu estou em paz. Uma pizza e um refri para transformar uma descendência. Quantas pessoas? Não tem como medir. Tem como medir, Felipe? Não tem, né? Queime seus navios. Decida agora e não volte mais atrás. Você tem uma decisão anotada aí. Aqui a gente tem as opções desse QR Code. Vai estar aberto até, na verdade, vai ser até segunda-feira. Que a gente... Hoje era tem um QR Code atrás no papel que vocês têm, tem um QR Code aqui na tela, e uma turma, 16 vagas até segunda-feira, na verdade. O que eu tenho para dizer para vocês é: sejam capitães das suas vidas e construam uma vida que vale a pena ser vivida, onde que vocês se sintam preenchidos, se sintam que contribuem para um mundo melhor, sintam que aquela atividade que vocês façam, aquele papel que vocês exercem, faça sentido para vocês principalmente, e de alguma forma contribua para quem se achega a vocês, para onde vocês circularem. Isso é queimar seus navios. Decida o que vocês querem, decida o que faz sentido para vocês e não voltem mais atrás. Não importa o desafio que vocês enfrentem, não importa o desafio
apareça para vocês. Tenha certeza, eu tenho certeza, eu posso, ao longo dos meus poucos 38 anos, que todos os desafios que eu enfrentei, eu cresci. Todos os desafios que se apareceram na minha frente, eu não enfrentei, eu me arrependi. E eles apareceram de novo. Queime seus navios e não volte mais atrás. Foi um prazer estar com vocês.